Boa tarde, pessoal, tudo bem? Peço logo antes, se inscreva no canal, dê um like e compartilhe, que me ajuda bastante neste meu trabalho, lendo livros para o público. Porque sempre tem uma pessoa que tem preguiça de ler um livro, sei muito bem como é que é isso, porque eu também já tive. Bom, como eu venho dizendo em quase todos os vídeos, o livro que eu estou lendo é Mona Lisa Overdrive, de William Gibson. Vamos dar continuidade a esta bagaça. Parede de espelho. Enquanto ela passava, refletiam bancos matinais de nuvens do Pacífico. Houve momentos, durante os últimos 3 anos, em que se sentira como se estivesse para cruzar, ou cruzar novamente, uma linha, uma fronteira sutil de fé, para descobrir que seu tempo com os Loa tinha sido um sonho, ou que, no máximo, eles eram aglomerados contagiosos de ressonância cultural, resíduos das semanas que havia passado no On-4 de Benvoor, em Nova Jersey. Ver com outros olhos, nem deuses, nem cavaleiros. Continuou caminhando, reconfortada pelas ondas, pelo momento perpétuo do tempo das praias. O agora é sempre daquilo. Seu pai estava morto há 7 anos, e o registro que ele tinha mantido sobre sua vida dissera muito pouco a ela. Que ele tinha servido a alguém ou alguma coisa, que sua recompensa tinha sido conhecimento e que ela tinha sido o seu sacrifício. Às vezes, tinha a impressão de ter levado 3 vidas, cada uma separada das outras por algo que não podia denominar, e sem esperança de plenitude, jamais. Havia as memórias da infância da arqueologia Mas, entalhada no topo de um altiplano do Arizona, onde tinha abraçado uma balaustrada de arenito. Rosto contra o vento, sentindo-se como se todo o terreno da mesa fosse seu navio, que poderia navegar em direção das cores do pôr do sol para além das montanhas. Mais tarde, voou para longe de lá. Seu medo com uma coisa áspera na garganta. Não conseguia mais se lembrar do último relance do rosto de seu pai. Deve ter sido no deck do Microlight, um tipo de ultraleve, os outros aviões amarrados por causa do vento, uma fileira de mariposas com as cores do arco-íris. A primeira vida acabou naquela noite. A vida de seu pai também. Sua segunda vida tinha sido curta, rápida e muito estranha. Um homem chamado Tanner levou-a para longe, para fora do Arizona, deixando-a com Bob e Beavor e os outros. Lembrava-se pouco do Tanner, somente que era alto, tinha músculos fortes e o ar de quem está sendo perseguido. Levou-a para Nova York. Depois, Beavor a levou, junto com Bob, para Nova Jersey, lá no 53º andar de um edifício de apartamentos baratos. Beavor a ensinara sobre os sonhos. Os sonhos são reais, dissera. Seu rosto marrom brilhando com o suor, ensinou-lhe os nomes daqueles que ele havia visto nos sonhos. Ensinou-lhe que todos os sonhos desaguam num mesmo mar e mostrou-lhe a forma pela qual os sonhos dela eram diferentes. Mas, ainda assim, os mesmos. Apenas você navega tanto o velho quanto o novo mar, disse ele. Ela estava sendo cavalgada por deuses em Nova Jersey. Aprendeu a entregar-se aos cavaleiros. Ela viu Loan Linglesow possuir Belvoir no On-4. Viu seus pés espalharem os diagramas desenhados em farinha branca. Ela conheceu os deuses em Nova Jersey e também o amor. Os Loan a guiaram quando partiu com Bob para construir sua terceira vida, a atual. Formavam um belo par, Ang e Bob, nascidos de vazios. Ang do reino limpo das Mas Biolabs e Bob do tédio de Barryton.
Grande Bridget tocou-a, sem aviso. Ela tropeçou, quase caiu de joelhos na água, enquanto o som do mar era sugado para dentro da paisagem do crepúsculo que se abria à sua frente. Os muros brancos do cemitério, as lápides, os salgueiros, as velas. Debaixo do mais velho dos salgueiros, uma imensa quantidade de velas, raízes curvadas cobertas de cera. Criança, saiba quem sou. E Enge sentiu que ela estava ali, de uma só vez, e reconheceu-a pelo que era. Mamãe Bridget. Mademoiselle Bridget, a mais antiga dos mortos. Eu não tenho culto algum, criança, nenhum altar especial. Percebeu que caminhava para a frente, para dentro do brilho das velas, ouvidos unindo, como se o salgueiro escondesse um enorme colmeia de abelhas. Meu sangue é vingança. Angie lembrou-se de Bermuda à noite. Um furacão. Ela e Bob tinham se aventurado a penetrar no olho da tempestade. Grande Bridget era assim. O silêncio, a sensação de depressão, de forças inimagináveis, momentaneamente em suspenso. Não havia nada para ser visto debaixo do salgueiro, apenas velas. Os Loan, não posso chamá-los. Eu sinto algo. Vim procurar. Você foi invocada para o meu repoussoir. Ouça-me. Seu pai desenhou veves em sua cabeça. Desenhou numa carne que não era carne. Você foi consagrada a Ezelifreda. Legba guiou-a para um mundo para servir aos seus próprios objetivos. Mas lhe mandaram veneno, criança, em Cope Powder. Seu nariz começou a sangrar. Veneno? Os veves do seu pai foram alterados, parcialmente apagados, redesenhados. Embora você tenha parado de se envenenar, os cavaleiros ainda não podem alcançá-la. Eu sou de outra ordem. Havia uma dor terrível em sua cabeça, sangue pulsando em suas têmporas. Por favor, ouça-me. Você tem inimigos. Conspiram contra você. Há muito em jogo. Nisto, tenha medo do veneno, criança. Ela olhou para suas mãos. O sangue era brilhante e real. O zumbido ficou mais alto. Talvez estivesse em sua cabeça. Por favor, me ajude. Explique. Você não pode permanecer aqui. É letal. E Eng caiu de joelhos na areia. O som das ondas quebrando ao redor, ofuscada pelo sol. O Donier estava flutuando nervosamente na frente dela, 2 metros adiante. A dor retrocedeu instantaneamente. Limpou as mãos ensanguentadas nas mangas da jaqueta azul. O conjunto de câmeras no remoto zuniu e girou. Está tudo bem. Ela se recompôs. Um sangramento de nariz é apenas um sangramento de nariz. O'Donnell lançou-se para a frente, depois para trás. Estou voltando para casa agora. Estou bem. Ele se elevou suavemente para longe de sua vista. Angie se abraçou, tremendo. Não, não os deixe ver. Saberão que algo aconteceu, mas não o que. Esforçou-se para se erguer, virou-se, começou a andar com dificuldade de volta pela praia, seguindo o caminho pelo qual tinha vindo. Enquanto caminhava, procurou, nos bolsos do casaco, um lenço ou qualquer coisa para limpar o sangue de seu rosto. Quando seus dedos encontraram os cantos do pequeno pacote achatado, soube instantaneamente o que era. Parou, tremendo. Não era possível. Sim, era. Mas quem? Ela se virou e encarou Donier, até que ele deslizasse para longe. O pacote. O suficiente para um mês. Cope Powder. Tenha medo do veneno, criança. Capítulo 4. Squat. Mona sonhou que estava dançando na gaiola em algum clube de Cleveland, nua sob uma coluna quente de luz azul, onde os rostos
que a buscavam através do véu de fumaça tinham luz azul, rasgando o branco dos olhos. Usavam a mesma expressão que os homens sempre usam enquanto assistem você dançar, olhando fixamente, mas, ao mesmo tempo, trancados dentro de si, de forma que os olhos deles nada diziam e seus rostos, apesar do suor, podiam ter sido esculpidos em algo que apenas a assemelhava à carne. Não que se importasse com o modo como a encaravam. Quando estava na gaiola, eufórica e quente e na batida, a terceira música do set e o Whiz apenas começando a bombar. Força renovada em suas pernas, fazendo-a subir na ponta dos pés. Um deles agarrou seu tornozelo. Ela tentou gritar, mas nada saía. Não imediatamente. E quando gritou, foi como algo rasgando-se por dentro dela, machucando-a, e a luz azul se fragmentou. Mas a mão ainda estava lá, ao redor do seu tornozelo. Ela pulou da cama como uma marionete de mola, lutando contra a escuridão, puxando o cabelo que cobria seus olhos. Que foi, gata? Ele colocou sua outra mão contra a testa dela e empurrou-a de volta contra a parte afundada e quente do travesseiro. É pesado, cara, que história. Um sonho. A mão ainda estava lá e lhe dava vontade de gritar. Tem um cigarro aí, Ed? A mão sumiu. Um clique e a luz do isqueiro. Os planos de seu rosto ressaltados enquanto ele acendia passava para ele. Sentou-se rapidamente. Puxou os joelhos para apoiar o queixo, deixando que o cobertor do exército cobrisse ambos, como uma tenda. Porque realmente não queria que ninguém a tocasse naquele momento. A perna quebrada da cadeira de plástico, encontrada no lixo, soltou um gemido de alerta quando ele se recostou e acendeu seu próprio cigarro. Quebre, ela pensou, jogue-o de bunda no chão para que me bata algumas vezes. Pelo menos estava escuro. Então ela não tinha que olhar para o lugar. Era a pior coisa acordar com a cabeça pesada, enjoada demais para se mover, tendo entrado e se jogado na cama, esquecendo de fechar novamente o plástico preto. O sol forte ali para revelar os mínimos detalhes e aquecer o ar, de modo que as moscas pudessem cuidar de suas vidas. Ninguém nunca a agarrava. Em Cleveland, qualquer um, entorpecido o suficiente para atravessar aquele campo, já estava bêbado demais para se mover, talvez até para respirar. Os clientes também nunca agarravam, a menos que tivesse acertado antes com Ed, pagando um extra. Mas era puro fingimento. Não importava do que gostassem. Acabava sendo uma espécie de ritual. Então parecia acontecer num lugar fora de sua vida. E curtia observar quando eles saíam do ar. Aquela era a parte interessante, porque realmente saíam do ar. Ficavam totalmente vulneráveis, talvez por um breve segundo. Mas era como se nem mesmo estivessem lá. Ed, vou ficar louca. Posso mais dormir aqui, não? Já havia batido nela antes por menos que aquilo. Então ela abaixou o rosto entre seus joelhos e o cobertor. E esperou. Legal, ele disse. Quero voltar para a criação de bagres? Quero voltar para Cleveland? Só não consigo mais aturar isso. Amanhã? Amanhã o quê? Está bom para você? Amanhã à noite? Um jatinho particular? Direto para Nova York? Daí vai parar de me encher o saco. Por favor, querido. Estendeu a mão para ele. Podemos pegar o trem? Eita. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Bom, peço logo antes também, antes que se esqueçam, não se esqueça de se inscrever, dê um like e compartilhe, que me ajuda bastante nesse meu trabalho. Porque sempre tem aquela pessoa que tem preguiça de ler um livro. Isso é só uma brincadeira, tá, pessoal? É só... Se você quiser ler, você lê. Você não é obrigado a nada. Não tô obrigando ninguém a ler. Mas é bom que te ajuda a pensar um pouco e é aquilo, te estimula. Estimula o seu cérebro. Só pra você ver que tem especialistas que dizem isso. Eu digo isso porque nunca fui muito fã de leitura, mas
aprendi a gostar de ler e é isso. O que foi aprendendo, fui lendo. Vou lendo umas páginas por dia e assim vai indo. Bom, mas vou me despedindo por aqui, que vocês fiquem com Deus, tenham uma ótima semana. Bye, bye.